Êxodo, capítulo 14. Então disse o Senhor a Moisés: Diz aos filhos de Israel que voltem e se acampem junto a Pi-Hahirote, entre Migdol e o mar. Assentareis o acampamento junto ao mar, diante de Baal-Zefon. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: Estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga. Mas serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Sendo, pois, anunciada ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o seu coração e dos seus oficiais contra o povo e disseram: Que foi que fizemos, deixando ir Israel para que não nos sirva? Assim, aprontou Faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo. Tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito e capitães sobre todos eles. O Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel que estavam marchando afoitamente. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hahirote, diante de Baal-Zefon. Aproximando-se Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos e viram os egípcios que vinham atrás deles. Temeram muito e clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: Foi por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto, tirando-nos do Egito? Não é isto que te dissemos no Egito: Deixa-nos, que sirvamos aos egípcios. Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estais quietos, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: Porque clamas a mim, diz aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Endurecerei o coração dos egípcios para que entrem atrás deles. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Então, o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e se pôs atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás. E ia entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel. A nuvem
era escuridade para aqueles, e para este esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar-se o mar por um forte vento oriental toda aquela noite e fez do mar terra seca. As águas foram divididas e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco. E as águas lhes foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios os perseguiram e entraram atrás deles até o meio do mar, com todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e na nuvem, viu o acampamento dos egípcios e o alvoroçou. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel. O Senhor peleja por eles contra o Egito. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar retomou a sua força ao amanhecer. Os egípcios foram de encontro a ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. As águas, tornando cobrir os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Os filhos de Israel, porém, caminharam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhes foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Assim, o Senhor salvou a Israel naquele dia das mãos dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Quando Israel viu o grande poder que o Senhor mostrara aos egípcios, o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo.